Que alegria encontrar você mais um dia. Seja muito bem-vindo ao nosso plano de leitura da Bíblia anual. Estamos lendo toda a Bíblia durante esse ano. Estamos nesse dia no livro de Êxodo, capítulos 27 e 28, e Marcos, capítulo 9. Que incrível ver Deus detalhando cada momento, como deve ser feito, especificando milimetricamente. Esse é o nosso Deus de detalhes. Quero abençoar a sua vida, declarar a bênção de Deus nesse dia e convidar você, pegue sua Bíblia aí, tá? Junte, se possível, juntar os filhos, a família, chama todo mundo para perto, se for possível. Se você estiver em trânsito, tudo bem, fica à vontade, tá? Eu quero te pedir, se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve agora, coloca aí, inscreva-se, aperta o sino de notificação todas e você vai ser avisado sempre que nós entrarmos ao vivo, tá bom? Deixa o seu like também e compartilhe aí com seus grupos e contatos. Vamos nós para Êxodo 27 e 28. Começando por Êxodo 27, verso 1, nós lemos a palavra de Deus que diz o seguinte: usando madeira de acácia, construa um altar quadrado com 2,25 metros de largura e comprimento e 1,35 metro de altura. Faça uma ponta em forma de chifre para cada um dos 4 cantos, de modo que as pontas e o altar formem uma só peça. Revista o altar com bronze, faça baldes para recolher as cinzas, e também pás, bacias, garfos para carne e braseiros, todos de bronze. Faça ainda uma grelha de bronze e 4 argolas de bronze, uma para cada canto da grelha. Coloque-a à meia altura do altar, debaixo da borda. Para transportar o altar, faça varas de madeira de acácia e revista-as com bronze. Passe as varas por dentro das argolas dos 2 lados do altar quando ele for transportado. O altar deve ser oco e feito de tábuas. Faça-o de acordo com o que lhe foi mostrado no monte. Em seguida, faça um pátio para o tabernáculo, fechado com cortinas de linho finamente tecido. As cortinas do lado sul terão 45 metros de comprimento e serão penduradas em 20 colunas apoiadas firmemente em 20 bases de bronze. Pendure as cortinas com ganchos e argolas de prata. Coloque do lado norte cortinas idênticas a essas, com 45 metros de comprimento, penduradas em 20 colunas, apoiadas firmemente em 20 bases de bronze. Pendure as cortinas com ganchos e argolas de prata. As cortinas do lado oeste do pátio terão 22,5 metros de comprimento e serão penduradas em 10 colunas apoiadas em 10 bases. No lado leste do pátio, ou seja, na parte da frente, as cortinas também terão 22,5 metros de comprimento. A entrada do pátio ficará do lado leste, situada entre 2 cortinas. A cortina do lado direito terá 6,75 metros de comprimento e será pendurada em 3 colunas apoiadas em 3 bases. A cortina do lado esquerdo também terá 6,75 metros de comprimento e será pendurada em 3 colunas apoiadas em 3 bases. Para a entrada do pátio, confeccione uma cortina com 9 metros de comprimento. Faça-a de linho finamente tecido e enfeite-a com lindos bordados de fio azul, roxo e vermelho. Pendure-a em 4 colunas, cada uma firmemente apoiada em sua própria base. Todas as colunas ao redor do pátio devem ter argolas e ganchos de prata e bases de bronze. No total, o pátio terá 45 metros de comprimento e 22,5 metros de largura, com divisórias feitas de cortinas de linho finamente tecido com 2,25 metros de altura. As bases das colunas serão de bronze. Serão de bronze todos os utensílios para as cerimônias do tabernáculo,
além das estacas usadas para sustentar o santuário e as cortinas do pátio. Ordene aos israelitas que lhe tragam óleo puro de oliva para a iluminação, a fim de manter as lâmpadas sempre acesas. O candelabro ficará na tenda do encontro, do lado de fora da cortina interna que protege a Arca da Aliança. Arão e seus filhos manterão as lâmpadas acesas na presença do Senhor a noite toda. Essa é uma lei permanente para o povo de Israel e deve ser cumprida de geração em geração. Vamos ao próximo capítulo do livro de Êxodo, vamos ao capítulo 28. A partir do verso 1, nós lemos o seguinte: Mande chamar seu irmão Arão e os filhos dele, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Separe-os dos demais israelitas para que me sirvam e sejam meus sacerdotes. Faça para Arão roupas sagradas, trajes de grande beleza e esplendor. Instrua todos os artesãos habilidosos que eu enchi de espírito de sabedoria, a fim de que confeccionem para Arão roupas que o consagrarão como sacerdote para o meu serviço. Estas são as roupas que devem confeccionar: um peitoral, um colete, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão. Devem fazer essas roupas sagradas para seu irmão Arão e para os filhos deles vestirem quando me servirem como sacerdotes. Dê a eles, portanto, linho finamente tecido, com fios de ouro e de tecido azul, roxo e vermelho. Os artesãos devem fazer o colete sacerdotal de linho finamente tecido e artisticamente bordado, usando fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. O colete terá 2 peças unidas nos ombros por 2 ombreiras. O cinturão decorativo será feito dos mesmos materiais, linho finamente tecido bordado com fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Grave em 2 pedras de ônix os nomes das tribos de Israel, 6 nomes em cada pedra, organizados de acordo com a ordem de nascimento dos filhos de Israel. Grave esses nomes nas 2 pedras da mesma forma que o ourives grava um selo. Em seguida, encrave-as em suportes de filigranas de ouro. Prenda-as às ombreiras do colete sacerdotal como recordação de que Arão representa os israelitas. Arão levará esses nomes sobre os seus ombros como lembrança contínua sempre que se apresentar diante do Senhor. Faça suportes para as pedras com filigranas de ouro. Trance 2 correntes de ouro puro e prenda-as aos suportes de filigrana sobre as ombreiras do colete. Em seguida, faça com grande habilidade o peitoral para decisões. Confeccione-o de modo que combine com o colete sacerdotal, usando linho finamente tecido com fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Faça o peitoral de uma só peça dobrada de tecido, formando um bolso quadrado com 22,5 centímetros de lado. Fixe no peitoral 4 fileiras de pedras preciosas. A primeira fileira terá um rubi, um topázio e um berilo. A segunda fileira será composta de uma turquesa, uma safira e uma esmeralda. A terceira fileira será composta de um jacinto, uma ágata e uma ametista. A quarta fileira terá um crisólito, um ônix e um jaspe. Todas essas pedras serão presas a suportes de filigranas de ouro. Cada pedra representará um dos 12 filhos de Israel. E o nome da tribo correspondente será gravado na pedra como um selo. Para prender o peitoral ao colete sacerdotal, faça correntes de fios trançados de ouro puro. Faça também 2 argolas de ouro e prenda-as aos cantos superiores do peitoral. Amarre as 2 correntes de ouro nas 2 argolas dos cantos superiores do peitoral.
Amarre as outras pontas das correntes, as filigranas de ouro sobre as ombreiras do colete. Em seguida, faça mais 2 argolas de ouro e prenda-as às bordas interiores do peitoral junto ao colete. Faça outras 2 argolas de ouro e prenda-as à parte da frente do colete, abaixo das ombreiras e logo acima do nó com o qual o cinturão decorativo é amarrado ao colete. Depois prenda as argolas inferiores do peitoral, as argolas do colete com cordões azuis, para que o peitoral fique firmemente preso ao colete acima do cinturão decorativo. Com isso, Arão levará os nomes das tribos de Israel sobre o seu coração, no peitoral para decisões quando entrar no lugar santo. Essa será uma lembrança contínua de que ele representa o povo diante do Senhor. Dentro do peitoral, para decisões, coloque o Urim e o Tumim, para que Arão os leve sobre o coração quando se apresentar diante do Senhor. Assim, sempre que se apresentar diante do Senhor, Arão levará sobre o coração os objetos usados para determinar as decisões a respeito do povo de Israel. De uma só peça de tecido azul, confeccione o manto que é usado como colete sacerdotal. Faça uma abertura para a cabeça de Arão no meio da peça e reforce a abertura com uma gola, para que não se rasgue. Faça romãs de fios de tecidos azul, roxo e vermelho e prenda-as à borda do manto, com sinos de ouro entre elas. Os sinos de ouro e as romãs serão intercalados por toda a volta da borda. Arão vestirá esse manto sempre que servir diante do Senhor, e os sinos tocarão quando ele entrar na presença do Senhor, no lugar santo, e também quando sair. Se ele usar o manto, não morrerá. Em seguida, faça uma tiara de ouro puro e grave nela, como em um selo, as palavras Santo para o Senhor. Prenda a tiara com um cordão azul à parte da frente do turbante de Arão. Arão a usará na testa, para que tome sobre si toda a culpa dos israelitas, quando consagrarem suas ofertas sagradas. Terá de usá-la sempre na testa para que o Senhor aceite seu povo. Teça a túnica bordada de Arão com linho fino. Com o mesmo linho faça o turbante. Confeccione também um cinturão, enfeite-o com bordados coloridos. Para os filhos de Arão, confeccione túnicas, cinturões e turbantes especiais, trajes de grande beleza e esplendor. Vista seu irmão Arão e os filhos dele com essas roupas e em seguida unja-os e consagre-os. Santifique-os para que sirvam como meus sacerdotes. Façam também roupas de baixo de linho para serem usadas diretamente sobre a pele, indo da cintura até as coxas. Arão e seus filhos deverão usar esses calções sempre que entrarem na tenda do encontro ou se aproximarem do altar para servir no lugar santo. Desse modo, não levarão culpa alguma sobre si e não morrerão. Essa é uma lei permanente para Arão e todos os seus descendentes. E aqui nós finalizamos os capítulos do Antigo Testamento. Nós vamos ao Novo Testamento, nós vamos ao Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do verso 1, e nós lemos a palavra de Deus. Jesus prosseguiu: eu lhes digo a verdade, alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o reino de Deus vindo com grande poder. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João até um monte alto para estarem a sós. Ali, diante de seus olhos, a aparência de Jesus foi transformada. Suas roupas ficaram brancas e resplandecentes, muito mais claras do que qualquer lavandeiro seria capaz de deixá-las. Então Elias e Moisés apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou: Rabi, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Disse isso porque não sabia o que mais falar, pois estavam todos apavorados.
Então uma nuvem os cobriu, e uma voz que vinha da nuvem disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. De repente, quando olharam em volta, só Jesus estava com eles. Enquanto desciam um monte, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram segredo, mas conversaram entre si com frequência sobre o que ele queria dizer com ressuscitar dos mortos. Então eles perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que o Cristo venha? Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro para restaurar tudo. Então, por que as Escrituras dizem que é necessário o Filho do Homem sofrer muito e ser tratado com desprezo? Eu, porém, lhes digo, Elias já veio e eles preferiram maltratá-lo, conforme as Escrituras haviam previsto. Ao voltarem para junto dos outros discípulos, viram que estavam cercados por uma grande multidão e que alguns mestres da lei discutiam com eles. Quando a multidão viu Jesus, ficou muito admirada e correu para cumprimentá-lo. Sobre o que discutem? Perguntou Jesus. Um dos homens na multidão respondeu: Mestre, eu lhe trouxe meu filho, que está possuído por um espírito impuro que não o deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão e ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi a seus discípulos que expulsassem o espírito impuro, mas eles não conseguiram. Jesus lhes disse: geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino para cá. Então o trouxeram. Quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que ele era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos, se puder. Se puder, perguntou Jesus. Tudo é possível para aquele que crê. E no mesmo instante o pai respondeu: eu creio, mas ajude-me a superar minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro, dizendo: espírito que impede este menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. O espírito gritou, causou outra convulsão intensa no menino e saiu dele. O menino parecia morto. Um murmúrio correu pela multidão. Ele morreu, mas Jesus o tomou pela mão e o ajudou a se levantar e ele ficou de pé. Depois, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles perguntaram: por que não conseguimos expulsar aquele espírito impuro? E Jesus respondeu: essa espécie só sai com oração. Ao deixarem aquela região, viajaram pela Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava lá, pois queria ensinar a seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Será morto, mas 3 dias depois ressuscitará. Eles, porém, não entendiam essas coisas e tinham medo de lhe perguntar. Depois que chegaram a Cafarnaum e se acomodavam numa casa, Jesus perguntou a seus discípulos: sobre o que vocês discutiam no caminho? Eles não responderam, pois tinham discutido sobre qual deles era o maior. E Jesus se sentou, chamou os 12 e disse: quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e seja servo de todos. Então colocou uma criança no meio deles, tomou-a nos braços e disse: quem recebe uma criança pequena, como está em meu nome, recebe a mim. E quem me recebe, não recebe apenas a mim, mas também ao Pai que me enviou. João disse a Jesus: mestre, vimos alguém usar seu nome para expulsar demônios. Nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. Não o proíbam, disse Jesus. Ninguém que faça milagres em meu nome falará mal de mim a seguir. Quem não é contra nós é a favor de nós. Eu lhes digo a verdade:
Se alguém lhes der um simples copo de água, porque vocês são seguidores do Cristo, essa pessoa certamente será recompensada. Mas se alguém fizer um destes pequeninos que confiam em mim cair em pecado, seria melhor que lhe amarrassem ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse jogado ao mar. Se sua mão o leva a pecar, corte-a fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos que ser lançada no fogo inextinguível do inferno com as duas mãos. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Se seu pé o leva a pecar, corte-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas um pé que ser lançado no inferno com os 2 pés. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. E se seu olho o leva a pecar, lance-o fora. É melhor entrar no reino de Deus com apenas um dos olhos que ter os 2 olhos e ser lançado no inferno. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Pois cada um será provado com fogo. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? Tenham entre vocês as qualidades do bom sal e vivam em paz uns com os outros. E aqui nós finalizamos o capítulo 9 do livro de Marcos e os capítulos do plano de leitura da Bíblia anual. Finalizamos o dia de hoje aqui, tá? Mas eu quero ainda orar por você. Quero pedir que você não saia sem deixar o seu like, sem lembrar de alguém que precisa estar fazendo o plano de leitura. A palavra vai revolucionar a vida dela. Compartilha com ela, tá bom? Eu quero orar por você e eu quero declarar nesse dia, Senhor, a tua excelência sobre cada um dos teus filhos, sobre as nossas vidas, que vamos trabalhar nesse dia. Senhor, nos dá essa coragem, essa ousadia de vivermos em excelência, de darmos o nosso melhor, de fazermos tudo, Senhor, como agrada o teu coração, de vivermos uma vida excelente, uma vida, Senhor, que vale a pena ser vivida, uma vida em abundância, em paz, Senhor. Meu Deus do céu, nós abençoamos os teus filhos, abençoamos os enfermos, aqueles que têm pedido oração, os que estão em tratamento. Oh, meu Deus, derrama um bálsamo de cura agora. Visita, Senhor, os teus filhos, os que estão em hospital, os que estão em casa, os que estão convalescendo. Senhor, nós declaramos nesse dia cura no nome do Senhor Jesus. Nós declaramos paz sobre a tua mente, sobre os teus pensamentos. Nós declaramos que toda guerra cesse dentro da sua casa. Nós declaramos as tempestades, que o vento se acalme e que a glória de Deus venha sobre nós, venha sobre a sua vida, sobre a sua semana. Nós o abençoamos nesse dia. Nós pedimos, Senhor, renovo do céu. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor abra a mente, Senhor, para que o teu filho compreenda tudo o que ele está vendo aqui, lendo no plano de leitura, discernimento e entendimento. E nós te pedimos, Senhor, livramento nesse dia, provisão sobrenatural, meu Deus, e a tua presença sobre nós. Não aparte de nós o teu Espírito, a tua presença. Essa é a nossa oração, consagrando cada um dos teus filhos que estão nesse momento aqui no plano de leitura da Bíblia, Senhor. Abençoando a semana deles, selando hoje, Deus, no nome do Senhor Jesus. E se você crê e recebe, repete comigo aí, amém, e glória a Deus, e aleluia. Finalizando aqui, um beijo no seu coração, amo você, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau, minha gente.